irmãos, louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos receber nosso amado irmãos aqui para mostrar a palavra de Deus ao nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Essa oportunidade, cumprimento o irmão da paz do Senhor Jesus, amém? Compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo número 12, um texto bastante conhecido, né? Que falou sobre o chamado de Abraão. É interessante, cada vez que a gente lê o texto, né? Algo sempre nos chama a atenção, sempre nos desperta. E livro de Gênesis, capítulo número 12, a partir do verso 1, vem dizer o seguinte: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão na idade de 75 anos. Aleluia, Jesus. É interessante que o texto vai dizer que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Mas é interessante, irmão, porque Deus vai dizer para ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela, ou seja, se separa, né? E vem que eu quero te usar, que eu quero fazer de você algo tremendo na tua vida. E aí o versículo 4 vai dizer que Abraão vai e leva Ló. Ló era parente, né? E nós vamos ver no decorrer do texto que Abraão sai, leva o que ele tinha. A gente vai ver que Abraão, ele não era assim uma pessoa, digamos assim, entre aspas, tão necessitada, porque vai dizer que ele levou aquilo, os seus servos, levou muitas coisas que ele tinha, mas o texto destaca não o que ele tinha, mas o seu sobrinho Ló. E então Abraão parte para uma caminhada sem saber para onde ia, né? Para onde era o local e tal. Mas é interessante que quando ele chega em determinado local, lá em Canaã, aí Deus aparece para ele e mostra para ele onde era o local. E aí vai dizer que Abraão ali, ele levanta o altar, ou seja, agradecendo a Deus e santificando o espaço. Mas Abraão, ele não fica só naquele local. O que me chama a atenção é que ele achou o local, fez um altar, consagrou o Senhor ali, mas não permaneceu no local. Esse Deus havia dito que eu ia colocar ele no local, né, mostrar ele o lugar, assim, eu tenho entendimento, acho que deveria ter ficado com ele, né? Mas nós vamos perceber que ele então começou a circular. Ele foi para o Oriente, foi para o Ocidente, foi para outro local, e ele rodou, e ele vai voltar, irmão. Depois no final ele vai retornar para o mesmo lugar aonde ele fez o primeiro altar ali para sacrificar o Senhor, né? Então no versículo 5 ele vai dizer o seguinte: tomou Abraão Sarai, sua mulher, Ló, os filhos de seus irmãos e toda a sua fazenda. Ou seja, ele tinha algo e havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra, né, ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E aí, versículo 7 diz o seguinte: e apareceu o Senhor Abraão e disse: a sua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. No versículo 8 diz assim: moveu-se dali para a montanha de banco do Oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou
para a banda do sul. Então, o que me chama a atenção é que Deus falou assim: eu vou te abençoar. Isso mesmo. Quando ele encontra a terra, ele começa a circular. Vai para um lugar, vai para o outro, vai para um lugar, vai para o outro. Né? Eu quero trazer assim para nós para os dias de hoje. Às vezes Deus nos chama, como disse para Abraão: vem, eu vou te abençoar. Deus nos chama, irmão, e às vezes abre porta. Deus abre uma porta, às vezes coloca a pessoa num lugar, e de repente a pessoa não espera que o chamado de Deus, que a promessa de Deus se cumpra. Né? A gente vai ver que tem muitas pessoas, às vezes não vamos generalizar, mas tem pessoas que não param em lugar nenhum. Trabalha 30 dias num lugar, 60 no outro, 90 no outro. A pessoa está sempre circulando, ou seja, não firma. Mas aí ela disse assim: não, pai, Deus falou que vai me abençoar, Deus falou que vai me prosperar, Deus... mas a pessoa não se firma num local. E assim nós vamos ver aqui, interessante, porque Deus chamou, fez uma promessa. Então quer dizer, ele estava debaixo da promessa. Se ele chegou na terra do qual Deus havia mostrado ele, aqui em Canaã, eu vou te abençoar aqui. E aí, outra coisa que me chama a atenção, porque ali havia um povo, a terra de Canaã. E nós vamos ver que Deus falou assim: essa terra é sua. Então às vezes a gente está dentro de uma grande oportunidade de crescer, de subir na vida, de prosperar, e às vezes a gente não aguarda o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa se achega num lugar, abre um espaço, abre um comércio, abre um empreendimento, e às vezes ele não aguarda Deus agir, Deus chegar o tempo de Deus. Porque tudo que nós vamos fazer, irmão, a Bíblia vai dizer que tudo tem um tempo. Então nós precisamos nos preparar, confiar no Senhor e aguardar o tempo de Deus na nossa vida. Eu acho interessante quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Se ela estava estabilizada, você saiu para um lugar que não, você às vezes de repente não conhece, o chamado num lugar que você não conhece. Igual esse dia nós estamos no estudo da revista da Escola Bíblica e vem falando muito sobre Orfa e Ruth. Noemi estava numa terra desconhecida, mas era a terra conhecida de Ruth e de Orfa. Mas quando a Noemi perde o seu marido e os seus 2 filhos, ela resolve retornar. Mas as 2 noras dela não eram da onde ela veio. As 2 noras estavam na sua terra natal, ali, no meio do seu povo. Porém, uma desistiu, que foi Orfa, desistiu. Mas Noemi não, ela confiando e acreditando no Deus que ela conheceu através da vida de Noemi, ela se prontificou e disse: Noemi, longe de te deixar, longe de te abandonar, porque a partir de hoje o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então, quando a pessoa reconhece o agir e o poder de Deus, ele se entrega verdadeiramente e confia. E aí, o texto vai dizer que de Moabe a Belém era cerca de 120 quilômetros de distância. E naquele tempo não tinha Uber, não tinha táxi, né? De repente eu creio que talvez o percurso seria pé. Então você sair de um lugar que você não conhece, que você não tem um vínculo familiar, que você não tem o conhecimento, para um lugar que você ainda não conhece nada, é difícil. E aí a gente vai ver aqui que Abraão, ele obedece o chamado de Deus. Mas Deus disse: sai do meio e vem sozinho. E quando nós vamos ver que o agir de Deus, as promessas de Deus, ela começa a se cumprir, adiantando a situação aqui, ele disse aqui, no versículo 3, no capítulo 13, no verso 3, nós vamos ver o retorno de Abraão. Abraão rodou, e no final ele vai ver que no capítulo 13, no verso 3, aleluia, Jesus 3 e 4 vai dizer: e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar de onde ao princípio se tivera de sua tenda em Betel. E aí, até o lugar do altar que
antes tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele retornou para o ponto de partida. Deus já estava permitindo que ele voltasse, porque estava na hora dele começar a receber sua bênção. Ou seja, o tempo de Deus estava chegando no chamado na vida de Abraão. Aleluia, Jesus. E no capítulo 13, no verso 11, então nós vamos ver que houve uma contenda entre o seu sobrinho Ló e os pastores do rebanho de Ló e do rebanho de Abraão. E ali então houve uma separação. É um texto conhecido, os irmãos já sabem que Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro. E Abraão deu oportunidade de escolha para Ló. Porque, irmão, o que faz nós sermos abençoados, prósperos e crescer, não é muitas vezes o lugar que nós estamos, é o poder de Deus na vida da pessoa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, ninguém pode impedir. Então, não importava para Abraão se ele ia para o sul, se ia para o norte. O importante na vida de Abraão era a presença de Deus. Porque quem ia dar o crescimento, quem ia operar o sobrenatural na vida de Abraão era o Deus Todo-Poderoso. Então, mas Abraão tinha convicção, irmão. Abraão tinha certeza de que não importa onde eu esteja, não importa, porque quem vai dar a bênção é o Senhor. E aí nós vamos ver, amado, nós vamos ver que no capítulo 13, a partir do verso 11, então houve ali uma separação. E aí nós vamos ver, queridos, que a partir do versículo 14 do capítulo 13, é que nós vamos ver então as bênçãos de Deus que ele havia prometido chegando na vida de Abraão. E no capítulo 13, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha, desde o lugar do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Muitas vezes a nossa bênção, às vezes, ela atrasa um pouco, porque às vezes a gente não se coloca no centro da vontade de Deus. Porque Deus fala, e às vezes a gente não obedece, ou não dá crédito, ou não confia, entendeu? Ou às vezes a gente quer fazer, ou às vezes a gente acha que determinadas coisas não tem nada a ver, né? Não, isso é coisa simples, não importa, não tem nada a ver. Mas quando você pega o capítulo 12 e o capítulo 13, você vai ver que é bastante interessante. É um texto muito conhecido, mas quando você começa a meditar, você vai ver que é algo bastante interessante. Deus chama e promete, mas enquanto tinha um pequeno detalhe, um pequeno impedimento, Deus não concretizou o feito, não concretizou a bênção, não concretizou a promessa que ele havia prometido. Mas a partir do momento que tirou o sobrinho fora, aí eu creio que Deus orou e falou assim, agora sim, agora você está do jeito que eu te chamei, do jeito que eu gostaria que você chamasse. Então muitas vezes, amado, nós queremos fazer a obra, nós queremos fazer a diferença, nós queremos fazer algo para Deus, nós queremos ser usados, mas às vezes tem alguma pequena coisa que nos impede, que nos atrapalha, e às vezes não deixa verdadeiramente o Senhor concretizar. Porque se Deus tem chamado, Deus tem promessa. Se Deus tem promessa, Deus faz elas cumprir. Mas quando? No tempo de Deus, às vezes não é no meu tempo, mas no tempo de Deus. Né? E aí nós vamos ver que a partir do momento em que Ló sai com uma banda e Abraão sai para outra, então
grato nas pequenas coisas. A Bíblia diz que aquele que é grato nas pequenas, Deus coloca nas grandes. E nós temos que agradecer a Deus, principalmente não por hoje, para essa manhã estarmos aqui, com saúde, com força, com vigor, alegre, porque estamos na presença de Deus e conhecendo também a vontade e os projetos de Deus para a nossa vida. Que Deus é maravilhoso. Agradecendo a Deus aqui por tudo. Então a gente vê os textos e vê que a Bíblia diz que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e vai continuar fazendo. Então é interessante que basta somente nós confiarmos no Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Deus continua trabalhando, Deus continua operando, Deus continua fazendo grandes maravilhas. Mas nós precisamos, entre aspas, nos colocarmos na posição, ouvir o chamado, entender e obedecer. O difícil é obedecer. Ouvir e entender é fácil. O difícil é obedecer. Eu confesso para os irmãos que eu convidei uns 4 ou 5 irmãos que dizem, não, porque eu sou missionário, eu sou presbítero, eu sou evangelista. Eu falei, irmão, vão lá comigo hoje, irmão. É a oportunidade, viu? Eu vou dar a oportunidade. Não, irmão, não vou não. E é interessante porque a gente vê muita gente querendo fazer alguma coisa. Não sou melhor do que ninguém, mas os irmãos também contribuem, Então assim, alguém faz. E eu acho interessante que a Bíblia diz que se o homem não fizer, Deus levanta as pedras para pregar o Evangelho. Então é edificante estar na presença de Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar? Eu gostaria de fazer uma oração. Desde já agradeço a oportunidade, a confiança dos irmãos e a paciência de meu filho. Glorioso Deus eterno e soberano Pai, quero te agradecer a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui reunidos neste local, assim, aqui glorificando e exaltando o teu santo e glorioso nome, falando do teu amor, Senhor, falando dos teus planos e projetos. Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade, obedecer a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, aumenta a nossa fé, Senhor. Pai querido, Pai amado, derrama, Senhor, uma bênção especial sobre a vida daqueles que se encontram. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Vai de encontro nossos familiares, vizinhos e amigos. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, as portas que abrem neste lugar, Senhor. Derrama uma bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Prospera a tua casa, abençoa o teu povo. Derrama, Senhor, da tua misericórdia e graça, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, entender, obedecer a tua palavra, Senhor, para que possamos desfrutar o melhor do Senhor sobre a face deste universo. Pai querido, Pai amado, assim nós oramos e crendo no agir do Senhor, não porque somos bons ou merecedores, mas é porque é grande a tua misericórdia e graça para conosco. Pai querido, Pai amado, muito obrigado até que nos ajudou o Senhor, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos dá força, sabedoria, entendimento e discernimento para te servir, fazer o que te agrada e que engrandece o teu santo e glorioso nome. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim com suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração da sua igreja, Senhor, no coração da tua igreja, de todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, está encerrado.